E hoje vamos falar sobre saúde psicológica. Você aí sabe o que é surto psicótico? A gente vai saber como é feito o diagnóstico e os possíveis tratamentos também com o psiquiatra forense, Dr. Marcelo Caixeta, que está conosco aqui online. Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Obrigado. Bom dia. Vamos começar então, doutor Marcelo, explicando para o pessoal de casa o que é psicose. Bom, a psicose, na psicose, a pessoa, o paciente, ele perde o contato com a realidade, ele tem delírios, tem alucinações, ele acredita em coisas que não existem, ele não consegue, e você não consegue mudar a mente dele. Você fala, não, isso aí não é verdade, isso aí não existe, mas ele continua com aquela convicção. Então isso caracteriza a psicose. E são alterações cerebrais, né? São alterações no cérebro que produzem esse tipo de fenômeno. Tá certo, doutor. Bom dia para o senhor. Existem tipos de psicoses e quais são os mais comuns, se é que existem? A psicose, na verdade, não é uma doença, é um sintoma, né? É uma síndrome. Ou seja, é um conjunto de sintomas. Então, assim, as mais comuns são psicoses ligadas a doenças do humor, o transtorno do humor. Então, é aquele paciente que está muito ansioso, que entra em psicose, é aquela paciente que está deprimida, entra em psicose, aquele paciente que está muito exaltado, com o humor muito exaltado, e entra em psicose. São os tipos mais comuns. Mas você tem também a psicose causadas por drogas ou por medicações, ou você tem psicose causada por outras doenças, por exemplo, uma febre pode dar psicose, uma infecção pode dar psicose, câncer pode dar psicose, traumatismo craniano. Você tem a psicose na esquizofrenia, que é uma psicose mais grave. Você tem psicose nas demências, são aqueles pacientes senis que começam a demenciar, né? Eles têm demência. É o caducar, né? O que o pessoal fala, né? Começa a caducar e começa a ter psicose também. Então, várias situações médicas podem gerar psicose. Ah, certo, doutor Marcelo. Agora, como é que é feito o diagnóstico? Ou seja, como que se confirma se realmente aquela situação ali é um sintoma, que é, como o senhor disse, né, um sintoma é a psicose mesmo em si? Qual que é a característica principal? Bom, em primeiro lugar, o paciente pode estar ouvindo vozes, né? Ele pode estar vendo coisas que não existem, ele pode estar acreditando em coisas que não existem, e ele está fora da realidade, ele está vivendo uma realidade que não existe, e você tenta mudar, mostrar para ele, por exemplo, você é Napoleão. Ele fala assim, eu sou Napoleão. Não, não, Napoleão já morreu, Napoleão era francês, Napoleão se vestia diferente. Não, mas eu não quero nem saber, eu sou Napoleão. Então, ele não muda as convicções dele. Não adianta você usar de argumentos assim, racionais, ele não vai mudar a convicção, né? E ele vai fazer também coisas de acordo com aquele delírio dele. Ele vai fazer coisas absurdas, né? Por exemplo, eu sou Superman, então eu consigo voar, eu vou pular do prédio, né? São comportamentos absurdos, né? Loucura mesmo, né? Chamada loucura. Problema muito sério então, né, doutor? Qualquer pessoa pode ter um surto psicótico ou a pessoa tem que ter um histórico aí de uma doença pregressa, né? E esse surto psicótico, ele acontece e a pessoa pode deixar esse quadro ou não? Bom, sim, uma grande parte dos surtos psicóticos, eles são curáveis, né? O paciente tem, e depois, se ele receber um tratamento adequado, um diagnóstico adequado, ele pode se curar daquilo. Uma grande parte, ele não tem mais aquele surto, né? Eu diria que aproximadamente 60%, 70% das pessoas vão ter um surto uma vez só e não vão ter mais. Repetindo, se receber um diagnóstico e um tratamento adequado. Pode vir agudo, pode vir agudamente,
pode vir agudamente, mas de modo geral, começa com alguns sinais, por exemplo, depressão, né? Ansiedade, né? O paciente começa a achar que o mundo está ficando diferente, que as pessoas estão ficando diferentes, começa a achar que o mundo vai acabar, começa a ter muito medo, começa a perder o sono, começa a falar demais, ou começa a se trancar no quarto, né? Alguns sintomas premonitórios para isso aí. Alguns casos acontecem de repente, porque as causas, como eu falei, são variadas. A pessoa pode ter, por exemplo, uma meningite ou um traumatismo craniano e começar um surto psicótico. Ter uma infecção, até infecção de urina. Nós aqui no hospital mesmo, nós estamos com uma senhora internada que começou um quadro com infecção de urina. E aí ela ficou psicótica. Então, é muito variado. Qualquer causa médica pode dar psicose. Agora, as mais comuns, como eu falei, são de natureza afetiva. São de natureza, é um transtorno de humor que está se manifestando, que está começando. E como é um transtorno de humor, geralmente começa com ansiedade, né, preocupação, angústia, depressão. Então, esses pacientes com psicose de humor, eles dão sinal antes. Geralmente eles dão sinal antes, mas nem todos, muitos começam agudamente também. Certo, doutor Marcelo, agora como que a família pode lidar, né? Como que é a atitude correta em lidar com uma pessoa que está em um estado psicótico? Eu acho que muitas vezes pode acontecer da pessoa, de algum familiar, alguém pode até não levar a sério aquele problema ali, e isso pode provocar até algum risco para a própria pessoa, não é isso? Sim. A psicose, né, é uma urgência médica, né? Um paciente em estado psicótico é uma urgência médica. E na maioria das vezes, 99% das vezes, você vai ter que hospitalizar o paciente, inclusive para fazer um diagnóstico, né? Porque o diagnóstico não é simples, não é fácil, né? Como eu falei, você pode ter um paciente, por exemplo, que tem uma epilepsia que se manifesta na forma de psicose. Tem muitos epiléticos que tem lesão cerebral, que tem epilepsia, que se manifestam com psicose. Então, primeiro, você tem que fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico, na maioria das vezes, ele requer hospitalização. Então, a psicose é uma urgência médica. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é levar para um médico psiquiatra, né? Um médico especializado em psiquiatria. E isso, aí a gente tem que abrir um parêntese, né? Porque hoje em dia tem muitos médicos assim que falam, sou especialista e tal, e às vezes não é. Isso, infelizmente, a medicina está muito cheia disso. Então, você tem que se certificar que o médico realmente é psiquiatra, com diploma, com registro no Conselho de Medicina, primeiro. Segundo, não é caso de psicólogo, né? Não é caso de neurologista, porque também muitas vezes as pessoas têm estigma com o psiquiatra, não, é médico de louco, é médico que vai dopar, que vai me internar, então não vou no psiquiatra. Né? Então tem esse estigma, e as pessoas levam para o profissional que não é o profissional mais adequado, no caso psicólogo, neurologista, porque é um caso grave e, como eu falei, requer um conhecimento muito especializado, então tem que ser com um médico psiquiatra mesmo. Então, assim, psicose é sinônimo de atendimento psiquiátrico e de urgência, porque podem sobrevir situações supervenientes graves, por exemplo, suicídio, homicídio, fuga, tem paciente que foge, some, paciente que taca fogo no corpo, outro paciente se joga num rio, num lago. É uma situação que qualquer coisa pode acontecer, né? Tá certo, doutor. O paciente pode parar de comer, pode parar de beber. É muito comum a gente receber no hospital, por exemplo, pacientes graves, que às vezes até tem que ir até para UTI, que ficaram assim uma semana sem comer. A família chega e fala assim, a família chega e fala naturalmente, tá uma semana sem comer, tá 3 dias sem beber, e a família não se toca que aquilo é uma emergência. E muitas vezes tem pacientes que morrem. Há um mês mesmo nós recebemos um paciente desse, um senhor de 65 anos de idade, que chegou nessas circunstâncias e foi para UTI e infelizmente morreu. Então, psicose é sim uma emergência médica e potencialmente fatal. Tá certo, doutor. Alerta importante esse aí que o senhor acaba de fazer. E existe alguma maneira da gente prevenir o surto psicótico ou não?
Não, você pode prevenir alguns tipos de psicose, outros não. Então, por exemplo, muitas psicoses são causadas por drogas ou por alcoolismo. Alcoolismo causa psicose, drogas causam psicose. Então, você impedir o uso de drogas, isso aí você está prevenindo psicose. Várias doenças, por exemplo, que dão psicose, por exemplo, lúpus eritematoso, diabetes, hipertensão. Ou seja, se você trata bem aquela doença, você está impedindo que aquela doença pode caminhar para uma psicose, né? Agora, psicoses, assim, como eu falei, as mais comuns, afetivas, o que você tem que fazer, a prevenção, na verdade, é a detecção precoce. Você não tem como prevenir, porque essas doenças muitas vezes são de causa genética, né? Então, mas você pode detectá-las precocemente com base nos sintomas que eu já falei. Certo. Doutor, agora uma pessoa aí que já teve, né, um surto psicótico, que foi diagnosticado, né, com o psiquiatra, como o senhor nos explicou, e aí ela ficou, né, normal depois, ficou bem. A família, essa própria pessoa, ela tem que estar atenta, ou seja, outros surtos podem acontecer, tendo tido esse primeiro episódio? Sim, a pessoa tem que estar com um acompanhamento psiquiátrico muito, muito bem feito e muito especializado. Inclusive, é como eu falei antes, por exemplo, o próprio diagnóstico é muito importante, né? Por exemplo, você pode ter uma psicose afetiva, cujo prognóstico é bom, o paciente pode se curar, pode melhorar, e tem a psicose esquizofrênica, que o prognóstico é pior, que é uma doença mais grave. Então, são duas doenças fáceis de serem confundidas. Então, o diagnóstico é muito importante, o diagnóstico muito bem feito, às vezes até precisa da internação. Aí você faz um diagnóstico bem feito e com esse diagnóstico você estabelece um tratamento. Por que o tratamento é importante? Porque se falar que o paciente é esquizofrênico, a gente recebe aqui, por exemplo, no hospital, muitos pacientes que falam que é esquizofrênico e que não são esquizofrênicos. Então, você muda o tratamento, você muda o prognóstico, você muda a perspectiva da pessoa. Agora, qualquer psicose que seja, significa que o paciente teve uma doença grave, uma doença psiquiátrica grave. E ele tem de fazer um acompanhamento. Porque a maioria das psicoses, mesmo as mais graves, como a esquizofrenia, elas têm tratamento, algumas se curam e muitas são preveníveis. E se você não preveni-las e elas continuarem a ficar recorrentes, ou seja, o paciente ficar tendo surtos e surtos, cada surto desse, ele vai perdendo um pouco de massa neuronal, ele vai perdendo um pouco de reserva cerebral. Então, cada surto vai ficando mais difícil de você tratar. Então, você pode tratar um paciente agora e ele melhorar, é uma coisa. E você tratar um paciente que já vem tendo surtos e mais surtos, aí é outra coisa, é muito mais difícil. Então, você tem que se tratar, porque há medicações para aquele período agudo e há medicações para manutenção e prevenção de novos surtos. Doutor, sempre que uma pessoa tem um surto ali, é necessária a internação ou, em alguns casos, o remédio acaba sendo suficiente? E quando a pessoa está num surto ali que é grave, como o senhor mencionou no início da nossa conversa, pode até fazê-la ter atitudes extremas. O que as pessoas que estão em volta devem fazer? Tentar segurar essa pessoa? Como que deve proceder? Pois é, você pode tentar, deve tentar segurar. Hoje em dia tem umas firmas de resgate. Se você botar aí na internet, por exemplo, ambulância de resgate, vão aparecer vários nomes. Então você tem que ligar para uma ambulância dessa de resgate. Por que eu falo ambulância de resgate? Porque nem toda ambulância dessas comuns, de UTI móvel e tudo, elas atendem pacientes psiquiátricos. Então, agora, as ambulâncias escritas ambulância de resgate, essas atendem pacientes psiquiátricos. E você tem que colocar o paciente na ambulância, provavelmente ele vai ser contido, ou vai ser medicado, se tiver médico na ambulância, e ele tem que ser levado para um hospital psiquiátrico. É claro que condutas, né, médicas, muitos médicos podem dizer, não, eu vou tratar no consultório. Eu, particularmente, eu não trato paciente psicótico no consultório e na equipe que eu dirijo, no hospital que eu dirijo, a ordem, assim, a regra é de hospitalização. Por quê? Porque se você vai tratar um paciente psicótico no consultório, a não ser que seja um paciente crônico, né? Um paciente crônico, que você já conhece a psicose dele e que ele já esteja em tratamento. Aí é diferente, aí você pode até tratar em consultório, mas uma psicose aguda, no meu modo de entender,
E para muitos outros médicos é caso de internação, porque, como eu falei, é uma urgência médica. Inclusive, uma psicose pode ser uma urgência até um paciente diabético, pode estar descompensado, o paciente pode estar com infecção, o paciente pode ser um epilético, o paciente pode ter um tumor na cabeça, o paciente pode ser um suicida, o paciente pode ser um homicida. Então, são circunstâncias que ninguém vai arriscar. Eu por exemplo, judicialização enorme em cima da medicina, não, vai para casa, fica lá. Aí o paciente suicida, o paciente mata, o paciente morre com alguma complicação, o paciente tem um AVC, tem um infarto, e aí a responsabilidade vai ser do médico. Então, eu não aceito, assim, no meu caso, psicose aguda, a primeira vez é hospitalização, e aqui no meu serviço também, os médicos, eles seguem essas normas. Agora, se outros médicos fazem diferente, eu já não sei. Mas, para mim, é urgência médica e tem que ser hospitalizado. Com certeza, um problema grave, né, e seríssimo aí que pode acarretar em algumas situações complicadas mesmo. Doutor Marcelo Caixeta, muito obrigada, viu, pela entrevista, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até mais. Até mais, um bom dia para o senhor. Tá aí, gente, mais alertas, né, sobre saúde aí. Às vezes a gente ouve falar, né, Wilker, pensa que isso é coisa de invenção, tudo, mas acontece realmente, né? E nós vimos ali que as causas podem ser várias, né? Uma infecção de urina pode causar um surto desse. Então as pessoas devem estar atentas e socorrer essa pessoa, né, que está passando por esse problema. Exato. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, Sim. né? As causas aí são infinitas. Qualquer problema de saúde pode provocar, então, um surto psicótico. E é fundamental que a gente saiba como agir, né? A tendência é ou você não leva a sério, ou se for um surto muito grave de uma pessoa próxima a você, a tendência de você ficar sem reação ali, ficar com medo, não saber o que fazer. Então, o doutor já deu aí as orientações, procure uma ambulância de resgate, leve essa pessoa para um hospital psiquiátrico. Muita gente acaba tendo um preconceito com esse tipo de tratamento, né, Marina? Mas a gente sabe que é um tratamento médico como qualquer outro, então a gente precisa, sim, acabar com esses preconceitos aí e procurar, sim, essa ajuda para evitar, inclusive, situações extremas, como o doutor mencionou aí, que a gente sabe que acontece. Consequências mais graves, né? A psiquiatria aí é muito importante, ela trata muitas doenças e não tem que ter preconceito, não, né? Se tem o tipo de problema que é o psiquiatra que trata, ele que é o capaz ali para resolver o problema, né? Então, é ele que deve ser procurado, sim, como o doutor Marcelo alertou a gente, viu? Bom assunto aqui para a gente tratar, né? A gente sempre traz assuntos importantes aqui. Você que quer ver algum assunto sendo tratado aqui, algum problema de saúde que você nunca viu na TV, né? Não viu aqui no nosso programa ainda, pode mandar para a gente as sugestões, viu? Estamos aqui para atendê-los.